Nova no São Paulo. Wagner Ribeiro, empresário do atacante William Gomes, que discute a renovação do contrato do atleta, resolveu causar no tricolor e usou essas redes sociais para atacar o técnico Zubeldia. É bem verdade que depois ele apagou, mas você sabe, o print é eterno. E o Wagner Ribeiro chegou a escrever o seguinte, abre aspas, veja abaixo os benefícios do Zubeldia, que mais parece um palhaço vestido. Ele escreve, afastou e humilhou um atleta da seleção portuguesa, o Moreira. Humilhou o médico no gramado do CT por causa de lesão do atleta. Afastou e humilhou 5 jogadores durante o treino no CT, ameaçando mandá-los de volta para Cotia. Trata-se de muitas injustiças de um treinador que não ganhou nada pelo São Paulo. Manter o São Paulo no G8 na Libertadores é obrigação. Fecha aspas, repercussão extremamente forte. Já teve a torcida organizada se solidarizando a Zubeldia. É possível que dirigentes do São Paulo tenham de tomar uma providência, tudo isso em meio a muita dúvida sobre o futuro do treinador argentino, que tem contrato até dezembro de 2025, mas que precisaria garantir a classificação do São Paulo para a fase de grupos da Libertadores de forma direta para assegurar sua continuidade em 2025. Você, torcedor tricolor, é a favor ou contra a permanência do técnico? Eu acho que o Zubeldia tem prós e contras, mas é incrível como ele usa mal a categoria de base, como os atletas jovens não têm espaço com ele. Bom, a disputa que o São Paulo tem pela frente, né, pela próxima vaga na Libertadores, está cada vez mais acirrada. O José Paes, ele é filho de um economista e ele fez as contas e ele vai trazer aqui agora para você. Boa noite, Zé! Boa noite, Mi. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando aí mais uma edição do Glorioso Gazeta Esportiva. Pois é, São Paulo jogou no sábado, né? Empatou lá em 2-2 com o Atlético Mineiro no estádio do Morumbis. Agora segue ali na 6ª posição do Campeonato Brasileiro. Agora tem 59 pontos. Tá garantidíssimo na Copa Libertadores da América do ano que vem, pelo menos na fase de pré-Libertadores. E aí, o São Paulo quer a vaga direta, tá buscando a vaga direta na Libertadores de 2025. A gente tem a tabela aí do Campeonato Brasileiro, uma parte da tabela para mostrar para vocês qual que é a situação de momento. Porque o Fortaleza é hoje a primeira equipe ali no G4 da competição, o grupo dos 4 primeiros vai direto para a Libertadores, vai para a fase de grupos da Liberta de 2025. O Flamengo está ali em 5º com 62. Então a briga do São Paulo nesse exato momento é com o Fortaleza. O Fortaleza vai jogar amanhã com o Flamengo, então é um confronto direto. A gente lembra que se o Flamengo terminar o Campeonato Brasileiro entre os 4 primeiros, então abre-se uma vaga direta para a Libertadores via Brasileirão. E se o Botafogo ganhar a Libertadores, ganhar adiante lá do Atlético Mineiro a partida do próximo sábado, abre-se uma nova vaga direta também no Brasileirão. Então G4 viraria G6 a depender desses 2 times aí, 2 times cariocas. Então lembra, Fortaleza e Flamengo amanhã, confronto direto. Você, torcedor são paulino, tem que ficar de olho nessa parada, nessa peleja aí. O técnico Luiz Zubeldia conversou com a imprensa depois do empate com o Atlético Mineiro lá no último sábado e falou sobre essa classificação direta do São Paulo para a Libertadores, dessa possibilidade, e ficou muito feliz com a já vaga aí na pré-liberta de 2025. Roda o Zubeldia aí, diretor. Valoro lo que hizo el equipo porque creo que el rival tiró 3 tiros totales y nos más. Y creo que con este punto entramos a pre-Libertadores. Entonces eso es bueno para el club. Como dije en alguna ocasión, yo quiero que São Paulo juegue muchas copas internacionales, Libertadores, porque siento que puede ser el año de São Paulo con respecto a la Copa Libertadores 2025. Tá, então, Luiz Zubeldia aqui no Gazeta Esportiva, bastante esperançoso em relação a 2025, em relação à Copa Libertadores da América para o São Paulo. E hoje teve polêmica aqui no São Paulo, viu? Mas não envolveu diretoria, nada disso, torcida. Envolveu Wagner Ribeiro, que é empresário de atletas, já foi empresário do Neymar, do Kaká, de grandes jogadores, e o Moreira, lateral direito do São Paulo. Qual que foi a polêmica? O Wagner Ribeiro foi lá para a internet, foi para o Instagram
para criticar o trabalho do Luiz Ubeldia. A gente tem aí até em destaque alguns trechos do post do Wagner Ribeiro, que disse que o técnico Luiz Ubeldia afastou e humilhou, por exemplo, o Moreira aqui no São Paulo, que o Luiz Ubeldia teria humilhado também um médico do Tricolor aqui no CT por causa da lesão de um atleta, e também disse, segundo aí o Wagner Ribeiro, que o técnico Luiz Ubeldia afastou e humilhou 5 jogadores lá de Cotia, ameaçando mandar de volta os garotos lá para o centro de formação de atletas em Cotia. Enfim, uma polêmica danada. Citou nominalmente o Moreira foi para a internet, foi para o Instagram para rebater, disse que está fechado com o Ubeldia. Também temos o post aí do Moreira, defendeu a comissão técnica e disse que não é representado pelo Wagner Ribeiro, que é representado por uma outra agência, que o Wagner Ribeiro, dando a entender aí, né, claro, o Moreira, que o Wagner Ribeiro não pode dizer por ele, atleta do São Paulo. Polêmica, hein, Michele? Meu Deus do céu. Devolvo para vocês, o São Paulo folgou hoje, volta a trabalhar amanhã e só joga no próximo domingo contra o Grêmio fora de casa, mais uma rodada importante do Campeonato Brasileiro. Tá certo, querida? Devolvo para vocês, beijo grande, tchau! Beijo grande, Zé. Tchau. E aí? O que vai acontecer com o São Paulo? E aí, Xará, essa polêmica aí, o Wagner Ribeiro precisaria explicar, então. Tanto é que ele apagou o post dele depois que o Moreira postou dele, contradizendo aquilo que o Wagner Ribeiro tinha postado. Então, esse negócio aí tá mal explicado, mas não é algo que vai mudar aí a caminhada do São Paulo em busca dessa vaga para a Libertadores. A expectativa do São Paulo é o seguinte: em janeiro abre-se a janela de novo, né? Então o São Paulo tem esperança de vender algum jogador, né, para fora do país, mas o torcedor São Paulino não pode esperar grandes contratações de impacto, né, como o torcedor gostaria, até porque o São Paulo não tem esse dinheiro todo para poder gastar com grandes jogadores. Tem um elenco já consolidado, né, tem uma base muito bem montada, né, desde o Dorival Júnior, e vai com essa base para 25 no Paulistão inicialmente, depois a Libertadores, mas de início sem grandes contratações, Michele. Bora falar agora sobre o São Paulo, o que há de verdade na informação de que o tricolor procurou Bruno Zapelli. Esse é o meio atacante argentino de 22 anos de idade, temporada atual pelo Atlético de 59 partidas, 5 gols e 10 assistências. Várias sondagens de clubes brasileiros. Não tem sido tão utilizado quanto se imaginava, foram várias as partidas, né? Mas ele não consegue ser um titular absoluto desde a última mudança no comando técnico. De qualquer forma, em relação ao São Paulo que busca um camisa 10, antes de gravar esse vídeo, conversei com o Alexandre Faria, e o Alexandre garantiu que o São Paulo não foi um dos clubes brasileiros que fez contato. O Alexandre ainda falou, abre aspas, acho pouco provável uma transferência para outro clube brasileiro. Ele está muito valorizado no mercado, fecha aspas. O Zapelli, que foi comprado na temporada passada do Belgrano por 3 milhões e 600 mil dólares, se for negociado. A tendência é que vai jogar no exterior. Só para completar em relação à busca do São Paulo por um camisa 10, Oscar e Luciano Acosta são alvos antigos. Oscar de várias janelas de negociação. Luciano Acosta foi sugerido recentemente, ex-jogador do UFC Cincinnati. O problema é o custo, ele ganhava 2 milhões de reais por mês nos Estados Unidos. Olha, o São Paulo, ele deve perder 3 meias por efeito de Zubeldia. Vamos entender isso, porque tem reportagem aí para vocês lerem, está no UOL a reportagem. A história é a seguinte. Por efeito de Zubeldia, parece um vírus. Parece um furacão Zubeldia, né? O esquema do Zubeldia pode ter efeito na formação do elenco do São Paulo para a próxima temporada. Pelo uso de apenas 2 meias de origem no time, o time tem 3 fortes candidatos a saírem em 2025. Rodrigo Nestor, Galopo e Rodriguinho são os nomes. Eles perderam espaço com a sequência de jogos do time, atuando com apenas 2 volantes e 4 atacantes. O Nestor está aí o Bahia está de olho no Nestor. Ele é o 22º jogador em minutagem na temporada, segundo pelo Galopo, que é o 23º. E a situação do Rodriguinho é pior ainda, jogou 109 minutos no ano. E as voltas do Pablo Maia e Alisson de contusão pioram a situação do trio, assim como a afirmação de Bobadilla e Marcos Antônio. Além da possível renovação do Luiz Gustavo. Deve sobrar espaço. Vou dar uma cornetada aqui, ô Júlio Gomes, e quero te ouvir. Por favor, por favor. Essa é uma forma de ver a coisa. O esquema do Zubeldia impede que os meias jogam. Eu diria que a temporada do Nestor e do Galopo e do Rodriguinho impede que eles entrem em campo. O Galopo acabou de ser operado de novo, pela 3ª vez.
Ele jogou nada Exato. e quando entrou não jogou nada. O Nestor, quando entra, está entrando mal. E o Rodriguinho, as informações que chegam lá de dentro é que ele era uma joia da base e quando subiu no profissional, simplesmente não acompanhou a força e o ritmo do time profissional. Caiu, ele sumiu. Ele entrou pouquíssimas vezes. O que pode acontecer, certo? Assim, existem algumas barreiras que o jogador de futebol precisa superar na vida e uma delas, talvez a principal não, mas uma bem importante é a transição e às vezes vai, às vezes não vai. Sobre o Rodriguinho, jogador jovem, talvez o empréstimo nessas situações seja uma boa, né? Você empresta o cara para um time menor, para ver se ele reencontra o caminho, se adapta a um outro tipo de jogo, de velocidade de jogo, e de repente você conta com ele no futuro de novo. O Galopo me parece um desses jogadores de cristal, infelizmente, né? Isso, a gente fala isso em tom de crítica, e coitado, o cara, ninguém sofre mais do que o próprio jogador, né? Pelas lesões. Jogador, a família dele, é a pior coisa que pode acontecer com um atleta de qualquer esporte. É uma pena, mas acho que o Galopo não vai dar para o São Paulo contar com ele. Agora, o Nestor é um caso diferente, eu acho, Tironi. O Nestor, um ano atrás, estava fazendo gol de título de Copa do Brasil, né? O Nestor é um jogador, para mim, que tem talento para conseguir recuperar o espaço. Outra coisa, para mim o Nestor nem é um desses dois volantes aí, para jogar no lugar ou do Alisson, do Pablo Maia, ou do Pablo Maia, que vai acabar sendo vendido, né, Tironi? Vai acabar sendo convocado pelo Dorival, vai acabar sendo vendido, São Paulo precisa de dinheiro, é um desses jogadores. Bobadilha, Marcos Antônio, que não estava não estava muito nos planos do Zubeldia e acabou convencendo o treinador de que merece ter minutos. Para mim, o Nestor não está nesse grupo de jogadores. Não sei se você concorda, mas o Nestor, ele que aí que tá, ele também não é um dos 4 atacantes. Ele é um jogador que costuma ser um terceiro meio-campista, né? Pela esquerda. Ele pode atuar mais recuado, como pode ir um pouco mais para frente. Eu acho que é um jogador importante para você ter no elenco. Eu não abriria a mão do Nestor, não. Foi um ano difícil, lesão, retorno de lesão. Eu não abriria a mão do Nestor. O Nestor teve a contusão, né? A contusão atrapalhou bem, de fato. Ele foi um destaque na Copa do Brasil, fez o gol do título, tá na história do São Paulo. Depois ele se machucou e ainda não voltou no ritmo que deveria. Eu também acho ele um jogador muito talentoso, acho ele muito técnico e tal. Mas ele tem 24 anos já. Não sei se ele vai ser muito mais do que ele é. Embora eu ache ele um bom jogador. E sim, desses caras aí, eu acho que ele é o que poderia ainda ter possibilidades. O Galopo, acho que, infelizmente, não dá mais. Mas então, aí se ele já tem 24 anos e não tem grandes mercados fora do Brasil, você vai vender pro Bahia para ele jogar bem contra você, entendeu? Você vai rifar, você vai vender de graça. Pois é. Melhor ficar. É complexo. Nós estamos em 534 lives, e se você não der likes, e se a gente não chegar em 610, o seu time vai ser vaiado em todos os jogos daqui até o final dos tempos. Então, ganhe ou perca, a torcida vai encher o saco dos jogadores em campo, vaiando sem parar desde o minuto 1, se você não der like